Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma gravação. Essa é a segunda aula que trata das diretrizes, né? Então agora a gente vai falar um pouco sobre a concepção da educação infantil a partir das diretrizes curriculares da educação infantil, tá? Então, espero que vocês gostem. Eu escolhi esse slide que eu achei ele lindo, tá? Especialmente para vocês da educação infantil, meninas. E meninos também. Então, nessa segunda etapa, né, segunda parte das diretrizes, ela vai tratar da matrícula e faixa etária. Então, ela vai definir que é obrigatória, né, a matrícula na educação infantil de crianças que completaram 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Ou seja, vamos para 2021, né? Digamos que a criança complete, no dia 31 de março ela completou 4 anos, então ela já pode ser matriculada na educação infantil. Se ela vai completar 4 anos dia 1º de abril, ela não pode ser matriculada na educação infantil, porque é uma questão legal. Então, as diretrizes, ela já deixa isso aí definido, né? A deixa amarrada. Outro ponto, as crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Isso aqui é algo que deixa-se muitas dúvidas nos pais, né? Porque geralmente a criança completou 6 anos dia 1º de abril. Aí os pais querem porque querem matricular no ensino fundamental e não pode, né? Então isso aqui já serve de alerta para todos nós também, tá? Não pode. A criança só pode ser matriculada no ensino fundamental se ela completar 6 anos até o dia 31 de março. Aí sim, aí ela tem direito aí para o ensino fundamental. Caso contrário, ela vai permanecer na educação infantil. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental, tá bom? Então, a frequência, não existe frequência para a educação infantil. Ela não é um pré-requisito. O menino faltou muito, não existe isso, tá? Então, não existe esse pré-requisito para que a criança vá para o ensino fundamental. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Isso também as diretrizes vai garantir, né, esse direito. Então, as crianças que moram, por exemplo, eu moro no Novo Horizonte, então tenho uma criança pequena e aqui próximo da minha casa tem uma creche. Então, é um direito meu matricular a minha criança nessa creche, porque fica próximo da minha casa, tá? Esse é também um direito que as diretrizes vêm definindo para as crianças. Ela também vai definir a jornada, né, de trabalho, jornada pedagógica, quando ela diz que é considerada educação infantil em tempo parcial, a jornada de no mínimo 4 horas diárias. Então, é como a gente falou logo lá no início, né? Ela também já fala isso. E em tempo integral. Então, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição, compreendendo o tempo total que a criança permanecerá na instituição. Então, isso aí também nós já vimos logo lá na primeira aula, né, que a jornada da criança na educação infantil pode ser ou integral ou parcial. Os princípios, né, ela também define os princípios e ela vai dizer que as propostas pedagógicas destinadas à educação infantil, elas deverão respeitar os seguintes princípios. Quais são esses princípios? São 3 que são fundamentais. São os princípios éticos, políticos e estéticos. O que ela trata dos princípios éticos? Ela vai tratar da autonomia, né, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum,
ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Então, aqui, por exemplo, o professor ele precisa desenvolver atividades de forma que a criança vá desenvolvendo a sua autonomia. E como é que isso funciona? Aí vem aquelas atividades, por exemplo, de amarrar o cadarço do sapato, né? Existem atividades que vai mostrando como que a criança como é que ela amarra esse cadarço, né? Então, isso aí é para que a criança possa ir desenvolvendo sua autonomia, ir ao banheiro sozinha, claro, com o professor acompanhando, mas que ela possa ir fazendo essas ações, né? Para que ela possa ir se desenvolvendo, para que ela possa também ter a responsabilidade, ser solidário com o outro, né? Ajudar o outro, respeitar o outro. Então, essas são questões éticas que dentro da escola o professor ele vai trabalhar. Esse é um dos princípios, né, da educação infantil que as diretrizes vêm definindo. Os princípios políticos diz respeito aos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Então, aqui, quando se fala de princípios políticos, não é princípios políticos partidários, mas é princípios políticos pedagógicos. E isso aqui o professor vai mostrando, né, através das suas aulas, o direito à cidadania, né? E aí ele vai, através das suas atividades, ele vai mostrando a essas crianças quais são os direitos que as crianças possuem, né? A oportunidade que essa criança tem que ter para se expressar, para dizer o que ela pensa. Então, isso é muito importante. Assim como o respeito à questão democrática, de não adentrar o espaço do outro, de respeitar o espaço do outro, né? De se colocar no lugar do outro. Então, esse é um outro princípio. E os princípios estéticos, né? Que ele vai tratar da questão da sensibilidade. Aqui é a questão da arte, né? Da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, aqui faz referência a um contexto bem mais amplo, né? Que é a questão da arte mesmo, que o professor também vai trabalhar dentro do seu currículo. Então, olha só como é bem interessante, né? Quando as diretrizes já vem definindo. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar os conteúdos, nós vamos observar que esses conteúdos eles não são aleatórios, né? E isso vai servir também de base para vocês, para que vocês possam perceber que esses conteúdos eles têm um direcionamento, né? Eles têm um documento que vai direcionar. E daí é o motivo pelo qual isso aí vai aparecer lá no currículo da educação infantil. Por quê? Porque já tem um documento que vai amparar toda essa organização curricular da educação infantil. Aí aqui a gente vai tratar da proposta, né, da concepção de proposta pedagógica. Então, observem que as diretrizes, ela vai trazer tudo muito bem amarrado, tudo muito bem definido, né, para esse professor, né, para a escola. Então, quando se trata, por exemplo, da questão da proposta pedagógica, as diretrizes definem que ela deve garantir que a escola cumpra plenamente a sua função sociopolítica e pedagógica. E aí, como é que a escola vai conseguir cumprir, né, essa proposta? No momento em que ela oferece condições e recursos para que crianças, né, usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. Então, esse é um dos princípios, é um dos elementos para que a escola possa cumprir a sua proposta. Um outro ponto é assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação, cuidando das crianças com suas famílias. Então, a escola, a própria proposta pedagógica já prevê que a família precisa estar trabalhando em comum acordo com a escola. Então, a escola não pode trabalhar sozinha.
Daí a importância, né, desse compartilhar, desse complementar, dessa relação muito próxima da escola com os pais, né, com as famílias dessas crianças. Outro ponto, possibilitar a convivência entre as crianças e entre os adultos e crianças, né? Então, criança, adulto, adulto, criança, criança com criança, criança com adulto. Quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Então, a gente, por exemplo, tem um ponto importante aqui, que no Amapá a gente não tem muito essa prática no nosso currículo, mas no Japão é muito comum os idosos irem para as escolas fazer seus relatos, né, narrar suas histórias. Então, é nesse ponto que as diretrizes vêm definindo aí essa relação, essa convivência entre criança e adulto, como forma de ampliar os saberes e os conhecimentos das mais diferentes, né, naturezas. Então, esse é um exemplo claro de que se a escola leva, por exemplo, os avós dessas crianças para dentro da escola para fazer suas narrativas, e, gente, isso é muito importante. Olha o tanto que essas crianças vão aprender, né? Mas, infelizmente, não é uma prática, pelo menos aqui no Amapá, eu não tenho conhecimento dessa prática. Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere tanto ao acesso aos bens culturais e às possibilidades de vivência na infância. Então, eu não posso oferecer uma educação, eu vou levar os meus alunos para uma visita ao museu, né? Mas aí só vai ao museu quem tem dinheiro para pagar o ônibus. Não, ou você leva todo mundo ou você não leva ninguém, porque as diretrizes deixam isso bem claro. Promover a igualdade de oportunidades. Então, se eu seleciono determinados alunos para ir a uma visita técnica, né, num determinado local e outros não, então é melhor não levar ninguém, porque você vai estar ferindo a lei, ferindo a Constituição, ferindo as diretrizes, porque aqui diz que as oportunidades educacionais elas têm que ser iguais, né? Todos têm que ter oportunidade, independente da classe social do qual a criança pertença, tá bom? Construir novas formas de sociabilidade, assim como de subjetividade, comprometidas com o trabalho lúdico, com a democracia, com a sustentabilidade do planeta, assim como o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Então, é preciso, né, que a escola, assim como o professor, através das suas práticas, procure romper, né, com essas amarras, né, com uma educação que é eurocêntrica, que acaba excluindo a questão questão regional, a questão linguística, religiosa. Muito pelo contrário, a proposta pedagógica ela tem que agregar essa diversidade. Por quê? Porque cada povo, no seu respectivo lugar, possui a sua cultura, possui a sua subjetividade. E isso precisa ser respeitado. E nesse sentido, as diretrizes, ela traz já vem sinalizando a importância da garantia e do respeito a essa subjetividade, né? Isso aí também é algo que vocês precisam estar atentos, né? Não esquecer, para que a gente não comprometa a educação das nossas crianças, principalmente das nossas crianças que estão aqui na nossa região amazônica, que já possui uma cultura diferenciada, né, das demais regiões. Quais são os objetivos da proposta, né? Então, os objetivos da proposta, o principal deles é garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação do conhecimento, assim como das aprendizagens das diferentes linguagens. Então, quando a gente fala das diferentes linguagens, é a linguagem tecnológica, né, a linguagem artística. Então, essas são diferentes linguagens e a criança precisa ter acesso a tudo isso, tá bom?
assim como o direito à proteção. Isso aí nós já vimos em uma das nossas aulas, que se eu vejo uma criança em perigo, eu preciso ir lá e ajudá-la, porque é responsabilidade minha. Ah, mas não sei nem quem é, não é meu parente. Independe. A Constituição essa fala minha é uma fala que não é específica da professora Efigênia, está na lei, está na Constituição. Por quê? Porque caso eu veja uma criança em perigo e não ajude, e aconteça algo grave, a responsável sou eu, independente se ela é da minha família ou não. Por quê? Porque a criança é um ser indefeso. Então, o responsável por ela é o adulto. Então, quando a gente vê uma criança em situação de risco, a gente tem que ir lá e ajudar. A saúde, a liberdade, né? Então a criança tem que ter liberdade de brincar, tem que ter acesso à saúde, ela tem que se sentir, tem que sentir confiança nesse adulto, ela tem que ser respeitada, tem que levar em consideração o respeito para que ela possa viver de forma digna, né? Ela tem que ter direito e acesso às brincadeiras, a convivência e a interação com outras crianças. Então, esse é o objetivo principal das diretrizes, né? Proporcionar à criança todos esses pontos que eu venho discutindo com vocês aqui. E que, de uma certa forma, muitos desses pontos a gente já discutiu em outros momentos. Mas agora a gente trata especificamente das diretrizes. Então, esse é um texto que faz parte das diretrizes curriculares. A organização do espaço, tempo e materiais. Então, olha só como esse documento ele é muito bacana, porque ele é amplo, ele vai abranger muitas coisas, né? Tudo que faz referência à educação da criança está contido aqui nesse documento, nas diretrizes. Então, as diretrizes, ela diz o seguinte, que para que se efetive os objetivos, as propostas pedagógicas das escolas de educação infantil, elas deverão prever condições, né, para que o trabalho coletivo, assim como para a organização de materiais, espaços e tempo, possam assegurar uma educação integral, né, uma educação na ssua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Aqui eu vou fazer uma ressalva, porque quando a gente trabalha hoje com esse documento, o cuidado não é aquela concepção de cuidado que a gente tinha, por exemplo, lá no início da educação infantil, lá na década de 40, 50, né, até 60. Não, na verdade, até os anos 80, porque até os anos 80 a criança ela só era cuidada, porque a concepção aqui era de assistência social. Aqui não, aqui já é um documento de 2009. Então, esse cuidado é um cuidado, mas dentro de uma proposta pedagógica, tá bom? A indivisibilidade das dimensões, expressivo, como a expressivo motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética, né, sociocultural da criança, que a gente viu anteriormente. Então, olha aqui, as diferentes dimensões, né, do processo de aprendizagem. Então, tudo isso aqui a gente precisa desenvolver com os nossos alunos. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, assim como o respeito e a valorização de suas formas de organização. Além das dimensões, né, da indivisibilidade dessas dimensões que constituem a aprendizagem da criança, é preciso também que se estimule a participação das famílias, o diálogo e acima de tudo, a escuta, o respeito e a valorização de como essas famílias se organizam. Um outro ponto, o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garanta a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade. Aqui é uma relação que a escola tem que traçar com a comunidade,
e geralmente ela é feita através dos projetos, né, que a escola desenvolve, através de aplicação de questionário para conhecer, né, o que a comunidade faz, para poder compreender essa vivência, né, na comunidade onde a escola está inserida e a partir daí valorizar esses conhecimentos construídos pela comunidade. O reconhecimento das especificidades etárias, e aqui são a faixa etária de cada criança, né? Então, eu não posso trabalhar um conteúdo que a criança não tenha ainda condições, maturidade para compreender. Então, eu preciso reconhecer essas especificidades de faixa etária, das singularidades individuais. Cada criança é uma criança, então a gente vai observar que de repente uma criança de 4 anos aprendeu a ler rápido, mas uma de 5 leva um pouco mais de tempo para aprender. Não significa dizer que ela não vai aprender, com certeza ela vai aprender, só que ela precisa de mais tempo, né, para amadurecer. Então isso precisa ser olhado com muito cuidado também. O reconhecimento das singularidades individuais e coletivas das crianças, assim como também a promoção, a interação entre essas crianças da mesma idade e crianças de diferentes idades. Então aqui é um ponto importante que a gente não pode formar uma turma só de crianças que já sabem ler, uma outra turma com crianças que ainda não sabem ler. Não, elas têm que estar mescladas nas turmas, né? Até porque esse processo de quem já sabe com quem não sabe é importante, porque quem já sabe vai estimular o que não sabe a aprender. Então, isso aí é um cuidado que a escola deve ter, né? Por exemplo, quando eu estudei, isso aqui não existia. Então, existia a turma de primeiro ano, primeira série forte, turma de primeira série fraca, né? Então, quem não sabia ler nem escrever, estudava só naquela sala. Quem já sabia, quem estava na mesma série, mas que já estava bem avançado, ficava só numa outra sala. Então, isso aqui não pode mais acontecer. Então, geralmente, os alunos passavam pela primeira série forte e primeira série fraca. Mas isso foi lá na minha época, né? Já faz bastante tempo. Um outro ponto, os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços interno e externo, as salas de aula, de referência das turmas e a instituição. Então, a criança precisa ter espaço, né? Muitas vezes a gente vai nessas escolas de educação infantil, não tem espaço para a criança brincar. Isso aí já vai ferir, né, as diretrizes, porque a criança precisa ter espaço para que ela possa se movimentar, para que ela possa brincar, porque a brincadeira é um dos elementos que vai fazer com que a criança se desenvolva, né, em todos os aspectos, a gente já viu isso. A acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Aqui é a questão da acessibilidade, né, para crianças com deficiência, que precisam ter um tratamento especializado, precisa ter o professor qualificado, precisa ter, por exemplo, uma brinquedoteca que seja adequada. Então, a escola precisa se adaptar à criança. Não é a criança com deficiência que tem que se adequar à escola, é o contrário. É a escola que tem que se adaptar a essas crianças com deficiência. E o outro ponto é a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, os asiáticos, europeus e de outros países da América. Então, olha só como isso aqui é bem bacana, porque a gente está valorizando não só a contribuição de uma única cultura, mas a contribuição, né, de todas as culturas de um modo geral. Então, isso aqui também é um ponto bem importante, né, que as diretrizes vêm trazendo para que a gente possa compreender esse processo, tá? Então, essa é a segunda etapa da nossa aula. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre as diretrizes curriculares para a educação infantil
e a diversidade. Então, a gente vai tratar um pouco da diversidade, tá bom? Que será a nossa terceira aula. Então, por enquanto é só. Eu agradeço, né, a participação. Espero que vocês gostem do vídeo, porque ele foi pensado com muito carinho para vocês, tá bom? Muito obrigada e até daqui a pouco com a nossa próxima gravação.